Olá, pessoas e pessoa. Hoje a pergunta que eu vou tentar responder é: eram os homens caçadores e as mulheres cuidadoras? Acho que eu gosto muito do Bourdieu, porque uma das visões que ele me trouxe é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha a história de trás para frente, vamos colocar assim, ou seja, de onde nós estamos olhando para o passado, porque ela com certeza ela muda de perspectiva comparado com aquilo que realmente aconteceu, ou seja, com quem estava naquele momento histórico e viveu aquilo. Então, vou dar um exemplo bobo, mas imaginemos o seguinte, que um dia eu estou na minha casa e aí sei lá, eu esqueci o fogo ligado e isso causou um incêndio na minha casa. E aí eu saí de casa, pô, sei lá, desolado e sei lá, passei na lotérica e comprei um bilhete de loteria e ganhei um prêmio gigantesco. Quando eu tô olhando da, do momento que eu vivi para frente, ou seja, quando eu estava naquele momento do fogo na casa, primeiro havia ali um desespero, havia uma sensação de uma pessoa desolada, uma falta de esperança. Posteriormente eu comprei um bilhete de uma loteria, que é pura sorte, e acabei ganhando. Então houve sensações diferentes, houve perspectivas diferentes. Mas às vezes quando eu vou contar a história de trás para frente, ou da frente para trás, na verdade, né? Eu começo a contar dizendo o seguinte, que o fogo na casa foi uma... Eu já estava predestinado àquilo, que foi graças ao fogo na casa que eu ganhei na loteria. Ou seja, eu começo a criar causalidade entre as coisas, né? Ou até mesmo dizer que eu já pressentia, que não houve desespero naquele momento do fogo na casa, porque eu já sabia que aquilo era um sinal de que eu venceria na loteria e tal. E a nossa memória ela não é tão rígida como a gente pensa. Nós preenchemos essas lacunas para criar sentido nas coisas. É uma tendência da nossa espécie. Então, coisas que não têm a menor ligação. Então, o fogo não tem ligação com a lotérica. Entende? No sentido de que aquilo era uma premonição, de que aquilo era um sinal, enfim. Poderia acontecer, como aconteceu em vários outros casos, de pessoas que, enfim, tiveram a sua casa danificada e isso não significou uma grande sorte depois, enfim, não há uma causalidade aí, nem correlação. Mas a gente tende a fazer essa olhada, quando a gente olha de uma perspectiva de onde nós estamos para o passado, ligando pontos que não haviam quando lá no passado a gente estava vivendo aquilo e encarando o presente. E isso é muito real quando a gente fala da história da nossa espécie. Então a gente olha para a estrutura social de hoje e tenta imaginar que essa estrutura social era a mesma lá atrás. E que da mesma forma que nós separamos funções aqui hoje, as funções lá atrás eram separadas de maneira semelhante. E no caso da ideia de que homens eram caçadores e mulheres cuidadoras, isso aconteceu de maneira muito impactante na nossa sociedade. E influenciou vários ramos da ciência. Influencia, inclusive, até hoje, menos na ciência. A ciência cada vez está mais ciente de que isso é uma balela, mas influencia a nosso meio social, a nossa sociedade ainda. Muitas pessoas de fato acreditam que o homem era caçador e que por isso ele evoluiu para ser um caçador, enquanto a mulher era uma cuidadora e por isso ela evoluiu para ser uma cuidadora. Por que se fala isso? Porque na nossa sociedade atual, esses são os papéis que se querem se colocar. Como o homem tendo esse papel do que vai buscar, que vai procurar, que vai ousar, que vai criar, e o papel da mulher como aquela que fica em casa, que mantém as coisas, que dá suporte ao marido nessa estrutura familiar. Mas isso é uma mentira, porque isso é um olhar do momento que nós estamos na história para trás, tentando criar essa justificativa.
E como eu falei, a ciência já, isso já não é um fato nos ambientes científicos, só é um fato em ambientes pseudocientíficos, como por exemplo quando a gente fala de psicologia evolutiva, né? Infelizmente já ouvi pessoas dentro de meios acadêmicos dizendo que homens são melhores no mercado porque o cérebro deles foi feito para caçar, enquanto a mulher gosta de ficar tempo na loja do shopping porque o cérebro dela é esse cérebro do cuidado, da atenção, o que é uma bobeira assim que chega a doer de ouvir alguém realmente abrir a boca para falar uma coisa dessa e não pensar que é uma tremenda idiotice. É, e, e mesmo que, digamos assim, se a pessoa conseguisse fazer toda essa linha lá e pensar sobre tudo isso, ela, no mínimo, como um cientista, deveria pensar que também pode ter outras coisas. Pode ser que talvez a gente seja educado desde criança a não se preocupar com questões de mercado, porque uma mulher vai fazer pra gente, por isso a gente é apressado no mercado, enquanto mulheres são mais cuidadosas no mercado. Né? Então, é esse o fato, né? A ciência trabalha assim, a gente olha as possibilidades do fenômeno e aí tenta encontrar evidências para ele. A pseudociência funciona assim, a gente quer que uma coisa seja verdade, a gente ignora os fatos e simplesmente diz que é verdade e encontra qualquer coisa que possa parecer uma justificativa. Eu considero a antropologia um dos ramos mais importantes da ciência. E a gente pode, eu acho que muita gente pode argumentar, mas tem outras ciências mais importantes. Não estou aqui argumentando que não tenham, e não estou dizendo que outras ciências não têm sua importância, mas quando a gente começa a estudar a antropologia, a gente começa a ver que a antropologia tem um papel muito importante e que a gente nem sabe. Assim. Muitos dos pensadores que hoje em dia a gente leva suas ideias, ou até as mesmas ideias de como funciona o sistema capitalista, socialista, como funcionariam, se daria certo ou não, se esse é o jeito certo ou não, se esse é o modelo familiar ou não, nós muitas vezes acreditamos que isso é uma coisa que veio naturalmente ou que nós já sabíamos, mas quando a gente vai estudar, a gente percebe que a antropologia teve forte influência nesses setores. Primeiro, uma antropologia muito mal feita e que nos deixou com uma carga de groselha gigantesca que a gente lida até hoje, mas posteriormente uma antropologia melhor feita e que vem quebrando essas afirmações mal embasadas. Né? Então, a antropologia lá por exemplo, em 1966, só para citar, na Universidade de Chicago, teve um simpósio, né, que era para falar sobre os caçadores-coletores, e o nome desse simpósio era O Homem e o Caçador. Né? Então, é, a ideia era dizer que a caça era aquilo que nos separava de outros primatas. Né? E como a caça, segundo esses antropologistas, seria uma atividade do homem, então a ideia que se passava era que meio que o homem era esse ser que evoluía, enquanto a mulher era uma reprodutora de homens. Né? Então a função do homem era essa, né? De criar, ia se tornando mais inteligente porque caçava, porque buscava, enquanto a mulher era alguém que servia para produzir mais homens. Né? É, em 1975 tem a Sally Slocum, que ela desafiou essa ideia do homem caçador, perguntando uma pergunta muito simples: o que as mulheres faziam enquanto os homens iam caçar? Porque tem um ponto muito interessante, né, nessa ideologia, porque como a ideologia era dizer que o homem era o que fazia todas as coisas importantes e a mulher fazia as coisas menos importantes, ou aquelas que só serviam para reproduzir e criar novos homens, ela faz algumas perguntas, como por exemplo assim, então o homem era o caçador, e daí os caras diziam, sim, era o caçador. E o homem também era o protetor da mulher, porque a mulher não conseguia se proteger. Sim, ele era o protetor da mulher. Mas como é que ele caçava e protegia ao mesmo tempo? E claro que a gente pode ter resposta, não, dividia os homens e tal, mas assim, são pequenas contradições que nem sequer eram pensadas, porque a ideia era isso, era que a mulher não tinha papel nenhum nisso. Aparece outra contradição, porque muitas vezes a ideia dos homens, desses antropologistas, ou até dos machistas modernos que são ignorantes sobre ciência, é dizer que a mulher ela tinha meramente um papel de escolher o homem, ou seja, então o homem teve que desenvolver sua inteligência porque ele tinha que seduzir mulheres. Então,
Algumas aves desenvolvem lá, sei lá, cores ou cantos para seduzir a fêmea. O macho da nossa espécie, ele teve que desenvolver inteligência e a capacidade de caça, força para seduzir as mulheres, e as mulheres seriam meramente objetos passivos. Mas aí surge a contradição de que a mulher, para avaliar se você é inteligente ou não, ela teria que ser tão inteligente ou mais que você. Para ela saber se valeria a pena estar com você, ela teria que ser mais inteligente ou não que você. Portanto, nova contradição, já que muitas vezes esses caras dizem que as mulheres seriam intelectualmente inferiores e o homem seria intelectualmente superior. Mas, além das contradições que a gente pode estabelecer e que sequer foram tratadas, a gente pode olhar para os fatos. Né? É... Então, quando a gente começa a olhar. Quando os antropólogos começaram a olhar os fatos, eles não batiam com essas ideologias. Né? É... Então, por exemplo, deixa eu só encontrar aqui nas minhas anotações. Um fato é que, por exemplo, os antropologistas tendiam a assumir que as pinturas em cavernas que nós encontramos eram feitas exclusivamente por homens, porque muitas dessas pinturas referiam à caça, que era uma das atividades que a nossa espécie executava. Só que as análises das mãos, enfim, que ficavam nessas pinturas, sugerem que, na verdade, a maioria era feita por mulheres. Então, o critério aí tanto da vivência da caça como o critério da inteligência, já há uma demonstração de que havia uma participação muito importante das mulheres. Né? Algumas também a gente houve descobertas de ossadas em vários lugares em que, num primeiro momento, acreditava ser homens. Né? Por exemplo, houve na Noruega, se eu não me engano, uma descoberta de uma ossada com equipamentos de guerra, com os ossos com marcas de lesões por armas e tal, como espadas, lanças, enfim. E a primeira assunção foi de que era um homem. E posteriormente, com a investigação mais detalhada, percebeu-se que era uma mulher. Mas houve uma grande resistência para acreditar que era uma mulher, porque, novamente, mulheres teoricamente não participariam de batalhas, de combates, caberia ao homem essa função. E mesmo quando chegou-se as evidências que não, realmente era uma mulher, realmente ela tem marcas de combate, houve muita resistência, uma tentativa de dizer que não era, que era uma questão cerimonial, era uma questão ritualística, enfim. Uma tentativa de ignorar os fatos para manter uma ideologia vigente. Né? Bom, como eu já citei também aqui, eu vou só citar novamente, que foram encontradas em vários lugares, né, esqueletos de mulheres, por toda a Eurásia, por exemplo, né, da Bulgária até a Mongólia. Quem cita isso é a Natalie Haynes, com marcas de batalha. Né? Então, essa visão de que o homem era o caçador e a mulher a coletora, ela não se sustenta nos fatos. Assim. Então, na verdade, o que a gente tem hoje de evidências é que ambos participavam de praticamente todas as funções e que as sociedades funcionavam de uma maneira diferente da nossa, hoje em dia. Então, a primeira questão da caça era que a caça geralmente era feita de uma maneira a tentar preservar a vida. Ou seja, eu não vou caçar grandes animais perigosos, eu não vou caçar... Vou usar um exemplo bobo, mas digamos que você possa ir para um mato e você vai ter uma faca na sua mão só. Acho que é muito mais provável que você vai caçar, sei lá, um coelho, uma lebre, do que você vai tentar caçar uma onça. Então, por exemplo, a pesca era uma busca muito mais interessante do que eu buscar um grande animal. E nisso todos participavam. Né? Então, havia uma colaboração de caçadores, tanto homens como mulheres, e havia uma colaboração no cuidado
dos ambientes, tanto de homens como mulheres. Então, as evidências são muito mais para isso. Na verdade, a nossa espécie também, a parte do nosso coletor era muito maior do que caçador. Então, o colher era uma parte muito mais utilizada do que a caça, justamente porque a caça ela é energeticamente desfavorável e há riscos. Então, a inteligência e a estratégia para facilitar a caça são muito melhores do que eu usar esse fator de masculinidade para caçar. Né? Então, e como eu falei, isso nos impacta até hoje. Então, até hoje há uma resistência quando se encontra qualquer evidência de que mulheres fizeram funções que a nossa sociedade acredita que são feitas para homens. E esse é o ponto que a antropologia hoje em dia bate, que é o ponto de que não há necessariamente, ou pelo menos é muito mais elástico do que nós acreditamos, aquilo que é função de um sexo e função de outro sexo. Então, essa ideia de que há uma rigidez nisso, ou seja, a mulher cuida da casa e das crianças e o homem vai trabalhar, é uma ideia que nós, como sociedade, criamos nos últimos 2 séculos. Em outros momentos há também isso, mas que se estabeleceu esse modelo mais quadrado foram mais ou menos nos últimos 2 séculos. Claro que a gente pode já observar, por exemplo, na Grécia, um modelo que era diferente do nosso, mas que também excluía mulheres. Então, por exemplo, a democracia grega não incluía nem mulheres, nem pessoas escravizadas. Mas as funções dentro desse modelo eram diferentes. A ideia de um grupo familiar, de um homem e uma mulher, cuja mulher fica em casa dando suporte, é uma visão moderna, e não quer dizer moderno, não quero dizer por moderna bom. Ou seja, é uma visão que nós estabelecemos. E, portanto, não há nada de natural nisso. Nós podemos decidir se esse é o melhor modelo ou não. Né? Então, por exemplo, há grupos que reclamam, por exemplo, que há uma redução do poder de compra americano desde que as mulheres começaram a trabalhar. Claro que essas pessoas ignoram as evidências de que, na verdade, o que aumentou foi a taxa de retenção de lucro daqueles que têm grandes fortunas. Né? E aí eles tentam culpabilizar a mulher porque ela vai para o mercado de trabalho, quando na verdade há um fator de liberação da mulher nisso, porque há aumenta um pouco o poder da mulher poder fazer outras coisas e depender menos, por exemplo, de um marido, no caso ele seja abusivo, mas também é um fator de exploração aí, ou seja, de que a família tem menos tempo para a família, quando a gente poderia ter, por exemplo, homens e mulheres trabalhando menos e tendo mais tempo para sua família. Né? Em vez de ter um deles super explorado fora de casa e um super explorado dentro de casa. Mas são todas construções para sustentar o nosso modelo e que tentam se sustentar quando encontram críticas, dizendo que isso já veio de um passado assim. Então, em vez de a gente olhar e falar, pô, cada vez tem mais bilionário, e cada vez esses bilionários estão ficando com mais dinheiro, cada vez a gente recebe proporcionalmente menos baseado no nosso trabalho, isso é absurdo, temos que mudar essas relações sociais. Há uma tentativa de dizer, não, é assim, é natural, e está ficando pior porque está deixando de ser como era o natural. Ou seja, a culpa não é dos bilionários estarem cada vez com mais dinheiro e pagando menos. A culpa é porque nós estamos mudando o modelo de sociabilidade. Ou seja, mulheres indo para o mercado de trabalho é super ruim. Então, é isso. Esse efeito da antropologia mal feita ainda existe até hoje. Como eu falei, a antropologia evoluiu muito e refuta tudo isso até hoje. Mas eu quero lembrar o caso aqui do macho alfa. Né? Depois, se alguém tiver interesse, pode procurar. Não vou lembrar o nome do cientista agora, mas havia um cara que estudou muito lobos e ele cunhou o conceito de macho alfa. E isso virou uma febre. E por quê? Porque o conceito de macho alfa se encaixava muito bem no modelo social que nós vivemos. Então, quando ele falou que na alcateia havia um macho alfa que liderava todo mundo, que as lobas eram subservientes a esse macho alfa, isso ganhou mídia, ganhou recursos, enfim. Foi super propagado, tanto que todo mundo até hoje fala essa ideia do alfa, do beta, vem dessa parte. O que ninguém conta é que esse mesmo cara depois corrigiu os seus estudos, dizendo, não, na verdade, meus primeiros estudos, quando eu fiz esse do macho alfa, eu estava estudando lobos em cativeiro.
porque eu ainda estava começando meus estudos, não tinha muito recurso, mas quando eu fui ver os lobos vivendo naturalmente, eu vi que não havia essa questão de macho alfa. Na verdade, os lobos vivem numa estrutura familiar, onde a afinidade é um fator que define com qual grupo eles estarão. Essa outra parte foi totalmente ignorada pela mídia, tanto que a maioria das pessoas não sabe disso até hoje e continua falando do macho alfa. E é a mesma coisa dessa questão antropológica. A antropologia cada vez tem mostrado mais que essa ideia de que o homem era o caçador, o intelectual, o provedor e a mulher era esse ser que ficava em casa cuidando dos filhos e não fazendo absolutamente nada a não ser a comida, não é a realidade. Nunca foi, na verdade. Porque, inclusive, nessas estruturas mais opressoras, em que a mulher tem um papel de cuidar de casa quando ela não quer, porque não é um problema você ser um dono ou uma dona de casa. O problema é você não poder fazer outra coisa porque te definem como esse papel. Se eu, como homem, como mulher, quiser falar, não, na minha relação conjugal, eu fico cuidando da casa, enquanto você vai trabalhar e eu estou feliz nisso, ou aceito esse modelo, tá tudo bem. Seja essa pessoa que vai ficar em casa, homem ou mulher, seja a pessoa que vai sair de casa, homem ou mulher. O ponto é, essa antropologia vive, essa antropologia mal feita vive até hoje, e a boa antropologia não chega às pessoas, porque ela agrada e corrobora ou colabora para a manutenção do nosso atual sistema e colabora para que as pessoas reclamem de coisas que não são a real problemática. Né? Então, por exemplo, qualquer filme, quando você vai ouvir uma letra de uma pessoa meio alienada, enfim, geralmente ela vai falar o quê? Ah, os políticos são corruptos, o problema são os políticos e tal. E sim, há um problema com a corrupção na política. Mas essa corrupção na política, ela beneficia quem? Somente os políticos? O político ganha propina para ele continuar sendo político e quem que dá a propina para ele? Para você dar propina para um político, você tem que ter muito dinheiro, né? Certo? Então, essa outra parte geralmente ninguém fala. Geralmente a fala é só de uma parte do problema. Por quê? Porque isso nos faz não lutar de fato para que haja uma mudança estrutural. Então seria muito bom se a gente tivesse políticos honestos? Seria, mas como é que o político consegue recurso para ele fazer uma propaganda política para que votem nele mesmo sendo desonesto? Como é que um político comete atos de corrupção, facilita o dinheiro para algumas empresas, ganha licitações, mas a gente não fica sabendo disso porque a mídia não divulga esse tipo de coisa? Por que pessoas que investigam esse tipo de coisa não têm grande espaço, não têm grande alcance? Só tem alcance até o momento em que é o político corrupto. Né? Enfim, acho que eu só queria fazer essas reflexões para que a gente possa pensar nisso e entender que falar da nossa espécie como se o padrão fosse o homem e como se a mulher fosse esse agente que não existe é algo falso, não científico, além de prejudicial e preconceituoso. Então, essa ideia dessa construção dessa mulher passiva, ela nunca existiu. Mesmo nas sociedades opressivas, as mulheres sempre lutaram para ter seu espaço, seu direito, para lutar dentro dessa estrutura e encontrar espaço para que elas tivessem um pouco de autonomia. Mas é claro que uma estrutura menos opressiva gera pessoas mais felizes. E é isso, pessoal. Essa era a reflexão que eu queria fazer. Obrigado e até a próxima.